Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu trouxe aqui uma questão bem interessante sobre acentuação gráfica, uma questão recente do ano de 2024. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir, se você ainda não é inscrito, bora lá fazer a inscrição no canal Língua Portuguesa para Concursos, Professor Almir, ativar o sininho para poder acompanhar as novidades do canal, certo? Vamos lá? Então, a banca Instituto Unifil, concurso público da Prefeitura Municipal de Turvo, Paraná, 2024, uma questão recente. E aí a banca, na questão número 8, ela coloca Ministério e Saúde, levam assento pois. Então aqui, essa questão foi tirada do caderno de provas do cargo de auxiliar educacional da banca Instituto Unifil, tá? Então aqui a banca ela cobrou acentuação gráfica, a teoria sobre acentuação gráfica. Bom, elas levam acento por quê? Deixa eu colocar um próximo slide aqui para a gente lembrar um pouquinho. Pessoal, olha só, olha que dica matadora, que dica interessante para você que está estudando acentuação gráfica. Quando a gente fala em acentuação gráfica, a primeira coisa que a gente tem que pensar para saber se uma palavra leva acento ou não é fazer a separação de sílaba. Independentemente do tamanho da palavra, eu vou olhar só para as 3 últimas sílabas. Independente do tamanho da palavra, eu vou olhar para as últimas 3 sílabas. Como assim? Vamos fazer a separação silábica dessa palavra. Ministério, ó. Mi, nis, te, ministério. Ó, olha só, esse rio, ele é juntinho, tá? Por quê? Porque aqui, olha só, pessoal, ministério. Então, o rio é uma sílaba, tá? Então, olha aqui, trocar minha caneta. Então, eu tenho a última sílaba da palavra, eu tenho a penúltima sílaba da palavra e eu tenho a antepenúltima. Então, eu vou enumerar aqui, deixa eu pegar meu azul, colocar 1 para indicar que é a última sílaba da palavra, 2 é a penúltima, 3 é a antepenúltima. Toda vez que a penúltima ela for a mais forte sílaba tônica, então, quando a sílaba for tônica, tônica significa forte, tá? Então, toda vez que a sílaba tônica for a mais forte, então a mais forte for a penúltima, nós vamos chamar ela de paroxítona. Então, aqui, ministério, eu tenho uma ministério aqui, ó, é a penúltima, é a mais forte. Se a penúltima é a mais forte, então eu tenho uma paroxítona. Então, ministério é acentuado porque é uma paroxítona, 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 e ela terminada em ditongo. Esse rio aqui, ó, ministério, é um ditongo. O que é ditongo? É o encontro de duas vogais em uma sílaba, onde eu tenho aqui encontro de duas vogais dentro de uma sílaba. Isso aí, a grosso modo, gente, é ditongo. Não vou esmiuçar aqui a questão do ditongo crescente e decrescente, né? Que o correto aqui nós teríamos, quando a gente fala em ditongo, nós estamos pensando na vogal mais semivogal ou vice-versa. Vogal mais semivogal ou semivogal mais vogal, tá? Mas para esse momento aqui, para responder essa questão, o candidato teria que lembrar que essa é a forma correta da separação silábica. Ministério, mesma coisa que eu falasse Lúcia. Ó, Lúcia tem quantas sílabas? Duas. Lúcia, Lúcia, relógio, Lúcia. A palavra Lúcia, ó, o Lu é o mais forte, então é a penúltima sílaba da palavra, paroxítona terminada em ditongo. Então a palavra ministério, o T é o mais forte, por isso é a penúltima sílaba mais forte. Então eu tenho uma paroxítona que terminou em ditongo. Olha aqui o ditongo, ó. O I e o O estão na última sílaba. Então, paroxítona terminada em ditongo, certo? Agora, olha que interessante a palavra saúde. Vou fazer a separação silábica aqui da palavra saúde, ó. D. Olha só, a palavra saúde, nós temos aqui 3 sílabas, certo?
Então, você faz lá as 3 sílabas. As 3 sílabas, eu venho lá, 1, 2, 3. Então, saúde é acentuado porque nós temos aqui saúde. Nós temos aqui ó, uma paroxítona, não é? Só que, na verdade, aqui a regrinha é o hiato, tá? Nós temos aqui o hiato, a separação de duas vogais em sílaba diferente. Então, nós temos aqui a separação da vogal U da vogal A. Então, nós temos aqui um hiato, tá? Um hiato acentuado. Quando nós falamos em hiato, a gente tem que prestar duas coisas. Hiato é a separação de vogais em sílabas diferentes. Segundo, nem todo hiato eu vou acentuar. Eu só vou acentuar o acento obrigatório quando a segunda vogal, fazer um asterisco aqui, ó, quando a segunda vogal for I ou U, quando aqui, ó, tá vendo? A segunda vogal for I ou U, tônicos sozinhos ou acompanhados de S. Então, nesse caso, o U ele tá sozinho, saúde. O U é a segunda vogal tônica, então o acento é obrigatório. Pensando nisso, por isso que o nosso gabarito aqui é a letra C. Então, a primeira palavra, a gente viu ministério, o T é mais forte, sílaba. Lembra que sílabas são os pedacinhos da palavra quando a gente fala, quando nós falamos. Ministério, saúde. Saúde tem 3 sílabas, ó, saúde. Então, a primeira aqui é uma palavra paroxítona, terminada em ditongo. Qual que é o ditongo aqui? Ó? O rio. Nessa sílaba aqui, ó, o I e o O, duas vogais juntinhas na mesma sílaba. E terminada em ditongo, ó, tá? Por isso que é o ditongo, ó, aqui, ó, o ditongo, esse IO, duas vogais juntinhas aqui na mesma sílaba. E a segunda, saúde, saúde. Nós temos aqui ó, a penúltima sílaba mais forte e ela é por ser um hiato acentuado, certo? Se você gostou dessa videoaula, deixe o seu like, o seu comentário, é muito importante o seu comentário, o seu feedback e o seu like também na descrição do vídeo. Lembrando que o canal é um canal simples, mas com muito conhecimento para você que está estudando língua portuguesa ou conhecendo o perfil das bancas na área da língua portuguesa, tanto com questões recentes quanto com questões anteriores, certo? Um grande abraço.